bom dia! Começando aí o mês de fevereiro, que Deus abençoe o seu mês, que venha a ser um mês para desfrutar aquilo que Deus quer de verdade para você, amém? No último estudo a gente tinha parado no Santo dos Santos, né? No lugar Santo dos Santos, onde só quem poderia entrar era o sumo sacerdote, e que tinha o véu, né? Que o véu foi rasgado no tempo de Jesus e que nos permite, né, entrar na presença de Deus sem intercessor, pois o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, é o nosso intercessor. Aprendemos também que Arão, ele foi o sumo sacerdote e os filhos dele foram sacerdotes, né? E que a tribo de Levi foi constituída pela família de Arão e a sua descendência. E hoje a gente vai continuar no lugar Santo dos Santos do Tabernáculo, ok? No lugar Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança, que ela era constituída por ouro maciço e tinha 2 querubins com asas que cobriam totalmente a face deles e se tocavam as suas asas. E dentro da Arca da Aliança tinham 3 itens, né? A tábua dos 10 mandamentos, onde lembra lá no Monte Sinai que Deus falou com Moisés e escreveu as tábuas, só que Deus fala para Moisés: desce porque o povo já está constituindo o bezerro de ouro, né? Que Arão estava construindo ali por força do povo um bezerro de ouro, porque falaram que Moisés estava demorando muito para voltar e eles, entre aspas, né, precisariam de um novo Deus. Mas o nosso Deus, ele nunca nos abandona, né? E vendo isso, pediu para Moisés descer do monte. Moisés fica extremamente irado com tudo isso, temperamento super forte, e destrói a tábua que Deus fez para ele. Em seguida, Deus pede para ele subir novamente e Deus refaz as tábuas dos 10 mandamentos. Ou seja, Deus refaz uma nova história, né? Para você que acha que não tem jeito, você acha que você estragou tudo com Deus, que a sua salvação tá perdida, que a sua história tá perdida. É como tem uma música do Thales Roberto que eu gosto bastante, que é a história escrita pelo dedo de Deus, né? Deus fez aquelas tábuas pela segunda vez. Ele reescreveu aquela história, os 10 mandamentos que a gente conhece hoje. E foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Então deixa Deus reescrever a sua história. Às vezes você acha que tá tudo perdido, que tá tudo quebrado, que a sua vida tá quebrada, que os seus caminhos tá quebrado, que o seu futuro tá quebrado, que o seu futuro não tem jeito. Não pense isso. Deus tem como reconstituir tudo aquilo que você acha que foi perdido. A palavra de Deus fala que tudo que perdido foi não se compara com o que há de vir. Você acha que você perdeu tudo? Quantas vezes, né, aconteceu também na minha vida que eu achava que já era, né? Mas eu sempre criei em Deus e acreditei que Ele tinha o melhor para mim. E Deus realmente reconstituiu muito mais, me deu muito mais que aquilo que eu imaginei. Isso espiritualmente, isso em outras áreas da nossa vida. A gente pensa, né, com o nosso pensamento limitado, que tá tudo perdido, mas a gente tem que ter fé em Deus, que Deus vai reconstituir, que Deus vai escrever uma nova história pra gente. E com certeza Ele vai. Mas voltando aqui pro Santo dos Santos, o lugar Santo dos Santos, dentro da arca tinha os 10 mandamentos, né? E tinha um potinho com maná, que era o pão do céu, que caiu do céu, que era a provisão de Deus, né? O alimento que Deus deu ao povo para fortalecer na caminhada do deserto. E a palavra de Deus no Novo Testamento fala que Jesus é o pão do céu,
que desceu do céu. Esse maná representa claramente Jesus na nossa vida. Ele é a provisão, ele é alimento. Não tem como você ir ao Pai sem conhecer Jesus. Não tem como você conhecer Deus sem antes você ter conhecido Jesus. Como que você vai conhecer o amor de Deus sendo que você não conheceu o amor de Jesus? Que ele veio, que ele se entregou na cruz por nós. Não tem como. Jesus, ele é o nosso alimento diário. Você tem que se manter alimentado por Jesus. Você tem que comer da palavra de Deus. Você tem que todos os dias estar se fortalecendo. Por isso que eu tô aqui, para te ajudar nessa caminhada, para você entender mais sobre a palavra, as representações, o que quer dizer, desvendar aquilo que você às vezes não conseguiu entender. Mas você também tem que entrar na palavra de Deus. Você tem que buscar. E o terceiro item é o cajado, né, de Arão. Que Arão também tinha um cajado. Teve um episódio que o povo era inúmero. Era muito grande o povo que estava no deserto. O povo de Judá, né? E teve um momento que Moisés, que era o líder do povo, estava esgotado, que eram muitas causas também para ele resolver. Além de Moisés estar conduzindo o povo para a terra prometida, ele também administrava aquele povo. Teve um momento que era tanta gente para ele falar, tanta gente para ele conduzir, tantas tarefas que ele tinha ali que fazer com o povo, que ele já estava tendo um piripaque, né? E o seu sogro, que também estava no meio dessa multidão, deu um conselho para ele muito interessante, né? Ele falou assim: Moisés, delega aí as funções, faça com que líderes de famílias que sejam claramente bem espiritual com Deus, venha conseguir administrar essas funções em funções mais difíceis, você pega para você. Então Moisés humildemente viu que esse conselho do seu sogro era muito bom, e aí ele delegou essas funções, né? Ele repartiu, dividiu essas funções com esses pais de família, esses líderes de famílias. E aí teve um tempo que Deus pediu para esses líderes terem um cajado, né? Cada um desse líder tinha que ter um cajado, e Deus pediu para eles estarem num tabernáculo que Deus iria consagrar um líder ali de família, e cada um tinha que ter um cajado. E o cajado que brotou flores, que floresceu, foi de Arão, e ali Arão foi constituído como o sumo sacerdote. E esse cajado florescido também estava dentro da Arca da Aliança. Então era 3 itens: a tábua dos 10 mandamentos, o potinho com o maná e o cajado de Arão que floresceu. Jesus, ele floresce a nossa vida. Jesus veio para florescer, para dar frutos em nós, né? Nós somos o fruto da árvore. Jesus veio para florescer dentro de nós, da nossa vida. E que esse mês de fevereiro para você venha a ser um mês florido, que venha a ser um mês de abundância, um mês repleto de bênçãos. Mas não adianta você só pedir a bênção para Deus. Não adianta você só pedir o maná, ali o alimento. Não, você tem que se fortalecer em Deus. Você tem que procurar buscar a palavra de Deus, buscar uma intimidade com Deus, porque isso só acontece com quem é dele. A palavra de Deus fala que eu sou dele, ele é meu. Faça Deus ser o seu, faça Deus ser o seu Deus, né? Se aproxime de Deus dia após dia. Que esse ano não venha ter distrações para você, que esse ano venha só ter o foco de se aproximar de Deus.
passa a ser uma história escrita ali pelo dedo de Deus, uma história totalmente mudada, uma história reconstituída, uma história nova, algo novo. Faça isso ser um papel limpo para Deus escrever. Arruma essa bagunça que tá dentro de você. Por exemplo, se você pegar um papel que tá sujo, amassado, escrito, não tem como você escrever uma nova história ali. Não tem como você escrever nada ali. Mas agora, se você pega uma folha sulfite, desamassada, limpinha, sem nada escrito, tem como escrever uma bela história. Algo novo, algo lindo. E é isso que Deus quer fazer com você, na sua vida. Dedique um tempo para a leitura, para o estudo bíblico, para a oração. Esteja, como eu preguei da última vez, né? Esteja em espírito de oração forte com Deus. Isso com certeza vai te levar a lugares que você nunca imaginou pisar. Amém? Vamos orar aqui. Senhor, nós entramos, meu Pai, na Tua presença. Essa pessoa às vezes não se acha digna, meu Deus, de receber o Seu perdão. Digna, meu Pai, de fazer uma nova história, meu Pai, mas que ela consiga fazer uma nova história contigo. Que o Senhor possa escrever uma nova história, meu Deus, um papel em branco, um papel limpo da vida dela. Que ela venha escrever, que o Senhor venha escrever algo totalmente diferente, algo planejado de Ti. Que o Senhor venha prover o maná na vida dela, o maná que é o nosso Senhor Jesus, o maná que é o nosso alimento. Sem Ele a gente não pode nada. Sem o Senhor Jesus nós não podemos nada. Ele é a base da nossa fé, Ele é a base do nosso alimento. Porque sem alimento a gente não consegue viver, não consegue ficar em pé. E é isso que representa Jesus. A nossa força, o nosso alicerce, o nosso alimento que veio do céu para nos dar força. Então, meu Pai, dê força para essa pessoa, dê força. Às vezes ela não consegue se firmar contigo, não consegue se firmar na Tua palavra, tem distração. Às vezes ela abre a Bíblia, tenta entender, mas não consegue. Oh, Senhor Jesus, dá o entendimento para ela, dá o alimento para ela diário, dá a força que ela precisa para continuar, que tem momentos que é tão difícil, que o Senhor venha florescer na vida dela, porque a partir de Ti tudo começa a se ajeitar. É como se o Senhor entrasse dentro do nosso coração e fizesse uma faxina, aquela faxina pesada, e coloca tudo no lugar, deixa tudo tão limpinho. Faça, meu Deus, que o nosso coração venha a ser limpo diante de Ti, venha a ser alvo como a neve, venha a ser limpo, cheio da Tua presença. Nos fortaleça, nos conduza para a Tua presença, nos conduza para o Teu querer. Nós queremos estar no centro da Tua vontade, no centro do Teu querer. Nós queremos agradar. Não deixe, meu Deus, que a gente venha Te desagradar. Não deixe, meu Pai. Não deixe, meu Deus, que a nossa vida venha a ser para Te desagradar, meu Deus. Que venhamos, meu Deus, viver conforme o Teu querer, a Tua vontade. Em nome de Jesus, é isso que a gente pede. Que esse mês venha a ser um mês florido como a primavera. Que venha ter flores, e essas flores vêm do Senhor Jesus, a nossa provisão. Que vem, às vezes pode até ser difícil, mas com certeza o Senhor Jesus nos floresce a nossa vida, floresce os nossos caminhos, floresce o nosso viver. Em nome de Jesus, que esse ano venha a ser um ano repleto de bênçãos, repleto de alegria. É difícil, sim, às vezes é muito difícil, mas com o Senhor Jesus, a gente consegue. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eita, glória. Que
que esse ano, que esse mês venha a ser muito abençoado para você. É isso que eu desejo, que venha ter muitas bênçãos e principalmente a maior bênção de todas, o Senhor Jesus na sua vida. Uma ótima segunda-feira para você, para sua família e para todos ao seu redor. Amém? Um abraço e até amanhã. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais uma oração. Amém? Tchau, gente. Fica com Deus. Um ótimo dia para você.